está precisando de alguma coisa. Amém. Então eu vou ler com vocês 2 textos que vão servir de base para a nossa meditação, né? Na palavra de hoje de manhã, Jesus falou que nós somos limpos pela palavra, né? Então, é a palavra de Deus que nos limpa, é a palavra de Deus que cria a fé em nós. Então, o primeiro texto está em Lucas capítulo 5, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. São 2 passagens bastante conhecidas, né, para quem já está há algum tempo no Evangelho. Então, Lucas capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, da Nova Versão Internacional. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Irmãos, só aqui, né? O lago da Galileia, o mar da Galileia, o lago de Genezaré, o lago de Tiberíades, é tudo mar de Tiberíades, é tudo a mesma coisa, tá? Só há um em Israel, né? Só há um lago em Israel, né? Então, então alguns nomes, né, diferentes, né? Mas é tudo sempre a mesma coisa, né? Pode parecer, tem um, tem outro, né? Bom, então vamos lá. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles, arrastando seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. O segundo texto que eu quero ler com vocês está lá no Evangelho de João, no capítulo 20. Lá no finalzinho do Evangelho de João. 20 não, no capítulo 21. Da mesma forma, nós vamos ler do versículo 1 em diante. João capítulo 21, que diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, que já é um outro nome. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram.
Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a 190 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinham 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se moveu. Os orávamos. Senhor, que a Tua palavra possa produzir, conforme nós lemos hoje de manhã, Senhor, a limpeza da nossa mente, a limpeza do nosso coração, para que nós possamos produzir muitos frutos, porque essa é a Tua vontade, que nós produzamos muitos frutos. A Tua vontade é que nós sejamos muito abençoados, e em nome de Jesus seremos muito abençoados nesse ano de 2023, meu Pai, para a glória do Teu nome. Então, Espírito Santo, pega essa palavra, Senhor, e coloque essa palavra em nosso coração, que apesar de muitos conhecerem ela, Senhor, que ela produza vida em nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Duas passagens semelhantes, né? Falando de pesca milagrosa, uma no início do ministério de Jesus e a outra depois que Jesus havia sido ressurreto, né? Esse é o último capítulo do Evangelho de João. Mais à frente, Jesus ele é assunto aos céus, né? Essas duas palavras, irmãos, falam da mesma coisa, né? De homens, né? Pelo menos aqui três, né? André, também irmão de Simão, né? Parece que também era, mas vamos ficar aqui com os três, né? Pedro, Simão Pedro, Tiago e João eram pescadores, né? Diz aqui que eles eram sócios, tinham barcos, né? Sustentavam as suas famílias, né? Mediante a pesca, pescando. Já falei isso aqui uma vez e vou repetir, não é? Não é, irmãos, um pescador, né? Esses pescadores aqui, né? Não é aquela ideia, né? Porque sempre que tem ideia de evangelho, pensa-se na ideia miserável, né? Como eu falei semana passada, né? Jesus nasceu lá no fim do mundo, lá na Judéia. Quem queria saber daquele lugar? Não é assim. Não é assim, né? E em segundo lugar, irmãos, esses camaradas aqui não eram aqueles pescadores de barquinho a remo, né? Que está lançando ali o negocinho, né? Pega meia dúzia de peixe. Não, estamos falando de pescadores profissionais, né? De barcos grandes, né? É um barco, deve ser daqui até a parede ali, né? O comprimento desse santuário aqui deve ser um barco que eles usavam naquela época, são os barcos que são usados hoje lá para que foram encontrados, né, restos dos barcos antigos. Então, um barco desse tamanho não é, né? É como se fosse uma traineira, né, nos dias de hoje, alguma coisa assim, né? Então, não é alguma coisa lá, pescador de anzol, né? Não é isso, né? Então, esses homens, irmãos, conheciam, né? Como eu falei, só havia um lago. Chama-se de mar, né? Mar da Galileia, mar de Tiberíades, mas na realidade não é um mar, é um lago. Não é pequenininho, né? Mas é um lago, né? Eu estive lá e eu vi, né? É um lago que, você tem que pesquisar, né? É um lago que tem 21 quilômetros na seu ponto maior de comprimento. Então não é pequenininho, mas não é como aqui o pescador que vai para alto mar, né? Vai lá para dentro do mar e desaparece. Não é esse o caso, né?
É ali no mar da Galileia, não é? Que eles pescavam e ali tiravam todo o seu sustento. Então, não é alguma coisa, né? De lá no mar. Não, eles sabiam exatamente, não é? Conheciam aquele mar com a palma da mão deles, não é? Sabiam onde tinha peixe, onde não tinha peixe, né? São pescadores profissionais. Né? Eu não sou pescador nem nada, já pesquei de anzol, acho uma chatice, né? Mas tem gente que gosta, né? Pastor Marco Antônio lá de Copacabana adora pescar, né? Tem que ter paciência, tem muita paciência, né? Ficar enrolando, né? Ficar me esperando, né? Mas deve ser, né? Às vezes você vê na praia, né? O pessoal ali, né? Não pesca nada, você fica às vezes um tempão ali, camarada, mas só para, né, curtir, né? Ele está ali, bem, né? Que bom, né? Temos, né? Está nervoso, vai pescar, né? Deve ser uma terapia boa, né? Então esse pessoal conhecia aquele mar, irmãos, uma palma da mão. E na primeira passagem que nós lemos de Lucas, né? Nós vemos que Jesus chega ali, né? No mar da Galileia, e uma multidão quer ouvir ele, então ele entra no barco de Pedro, um dos barcos ali, diz a palavra de Deus aqui em Lucas, que era o barco de Simão Pedro, né? E ali faz daquele barco um púlpito, começa a pregar para as pessoas ali naquele barco. Depois que ele prega, ele sendo Deus, ele sabe porque, bom, ele era Deus, sabia, mas podia até pelo olhar, né? Porque diz a palavra aqui, né, que nós lemos, que os pescadores, né, Simão e os outros pescadores, não era só Simão, Tiago, eles tinham empregados, irmãos. Eles tinham empregados que trabalhavam para eles, né? Então eles estavam lavando as redes ali, não é? Quem já adora praia, nessa área de pesca, né? Sabe como é que é? A pessoa lava ali, tira aquelas tem alga, aquela coisa toda, lava a rede toda, enrola a rede toda, né? Para depois jogar de novo. Então enrola tudo. Então o trabalho não é um trabalho simples, né? Não é pegar um anzol, enrolar e está acabado. É um trabalho que demora. Então eles estavam lavando as suas redes e Jesus vira assim para Pedro e fala assim: Pedro, faz o seguinte, vai lá para a parte mais funda do lago, né, do mar da Galileia, e lança a gente. É verdade, irmãos, que Simão Pedro já conhecia Jesus. O seu irmão André, né, quando João Batista fala, aí vai o Cordeiro de Deus, né? Então diz a palavra de Deus que André, que era discípulo de João Batista, e Filipe, que era discípulo de Batista, seguem Jesus até onde Jesus morava. E depois diz a palavra de Deus que André vai falar com o seu irmão. Pedro fala: Pedro, acho que nós encontramos o Messias. E leva Pedro até Jesus. E Jesus já fala: a partir de agora você vai se chamar Pedro, e não apenas Simão. Então, Jesus não era um desconhecido para Pedro nesse momento aqui de Lucas capítulo 5. Pedro já conhecia Jesus. Já achavam que ele era o Messias. Achavam. Né? Não era ainda um discípulo de Jesus, mas já achavam, né? Porque João Batista havia apontado para ele, etc. Então, essas coisas todas, né? Então Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, faz o seguinte, pega o barco, vai lá e lança a rede de novo. E Pedro fala para Jesus, não é? Fala assim: ô mestre, olha só, nós nos esforçamos a noite toda. Eu gosto dessa palavra, né? Porque eles estavam brincando, mas eles viviam disso. Eles passaram a madrugada inteira e não pescaram nem um peixinho, nem uma sardinha. Pescaram nada. Então ele vira para Jesus: mestre, a gente se esforçou a noite toda. Vai ficar até difícil, né? Porque não pescamos nada, né? Mas, como é que é o Senhor que está falando, né? Dizem por aí que o Senhor
né? Messias, etc. E tal. A gente vai obedecer. E diz a palavra de Deus que ele obedeceu, né? Foi com o barco, lançou a rede e não conseguiu puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe, a rede estava estourando, chamou os outros barcos para ajudar. Diz a palavra de Deus que os barcos já estavam tão cheios, estavam quase afundando. Irmãos, aqui nós podemos tirar o primeiro ensinamento que eu tenho falado domingo após domingo. Vamos obedecer a Deus nesse ano de 2023, irmãos. Mesmo que às vezes a gente duvide um pouco. Mesmo que às vezes a gente fala assim, eu já falei isso várias vezes aqui na igreja. Eu não tenho vergonha nenhuma de confessar para vocês, gente. Eu já orei por pessoas que lá no fundo eu falo assim, não tem jeito não. Diante de Deus não tem vergonha de confessar para vocês. Já falei isso aqui algumas vezes, às vezes eu me torno repetitivo, mas pena que a irmã Diva não está aqui hoje, que ela foi no neto dela, né? Foi um senhor que ela me levou, né, que morava ali na rua Caxavia, estava com câncer, e a casa cheia de santos, cheia de não sei lá de quê. E o senhorzinho não estava nem aí, e a família do senhor também não estava nem aí. Falei, essa aqui é complicado mesmo. E eu orei por ele. Mas falar assim, pastor, você não cria que ia acontecer alguma coisa? Eu confesso para vocês que eu não acredito. E não é que não foi curado? Não foi curado. E aí? Isso gasta que a gente não é nada, né? Deus que faz todas as coisas. Né? Então, irmãos, Pedro virou para Jesus e falou assim, Senhor, eu me esforcei a noite toda. Tá bom, né? Vou lançar a rede, né? Você acha que Pedro foi cheio de gente? Vamos lá, Senhor mandou, vamos lá, agora a gente vai pescar. Nada, ele foi e falou, tá bom, vamos lá. A rede, né? Então, irmãos, mesmo que a nossa fé esteja pequenininha, mesmo que, eu sei que eu falando isso aí, eu vou contra muita coisa que se fala por aí, mesmo que você não tenha fé nenhuma, obedeça. Obedeça a palavra de Deus. Porque você obedecendo a palavra de Deus, irmãos, ela vai produzir exatamente o que ela fala que vai produzir. Independente de nós, porque é a palavra de Deus. E Ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. Ele vela pela sua palavra. Não é pela nossa fezona, não, pela nossa santidade, essas coisas todas, não é? Então Pedro foi lá e falou, tá bom, vamos lá. Você se lembra do general Naamã? Lembra de Naamã? Leproso? Né? Foi uma escravazinha que ele pegou como escrava, quando numa das batalhas contra Israel, pegou uma menininha como escrava, né? Levou essa menininha para a casa dele, e essa menina era de Deus, porque ela não guardou rancor, né? Apesar de ela ser escrava, apesar de ela ter sido levada cativa, né? Essa era crente mesmo. Não guardou raiva, né? Porque Naamã, o senhor dela ficou leproso. E ela devia falar assim, né? Bem feito, desgraçado, né? Não me levou aqui, né? É mão de Deus mesmo. É isso aí. Ah, infeliz. Agora você vai pagar. Você não me tirou lá da minha casa, lá de Israel. Agora você vai ver quem é Deus, né? Né, cara? Não é assim que se pensa? Tá vendo? Ela não. Ela falou para a mulher de Naamã, falou assim, se meu senhor fosse em Israel, lá tem um profeta, ele seria curado. E falou para Naamã. E Naamã foi lá para Israel. E chegou lá em Israel, né, onde morava Eliseu. Eliseu nem foi falar com o general.
Manda aquele, né, mandou Geazi, fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. O general ficou todo empolgado, né? Como é que pode uma coisa dessa? Eu, general, né? A Síria, a maior potência mundial, um camarada nem veio me receber e me manda agora mergulhar nesse rio lamacento aí. Eu não tenho rio melhor lá na minha casa. E mais uma vez, né? O soldado fala assim: não, senhor, se mandasse o senhor plantar bananeira, o senhor não ia plantar bananeira? Se mandasse o senhor, né, fazer uma coisa mais difícil para ser curado, cortar um dedinho, né, já está com lepra mesmo, daqui a pouco o dedo vai cair, né? Mandar cortar o dedinho, o senhor vai cortar o dedinho? Então, o que custa o senhor mergulhar 7 vezes no Jordão? Então, lá foi Naamã mergulhar 7 vezes no Jordão. Cheio de fé, né? Cheio de fé que ele foi. Foi? Cheio de fé. Olha assim, né? O soldado falou comigo, agora eu estou cheio de fé. Nada. Vai ver, perda de tempo, 3, 4, 5, 6, na 7ª vez ele sai acordado. Então, irmãos, a palavra de Deus nunca volta a você. Nunca volta a você. Às vezes a gente desiste, irmãos, de acreditar na palavra de Deus, porque às vezes são coisas assim meio loucas. Minha mulher acaba pedindo, né? Na cabeça da mão, o que ele ia esperar? O profeta descesse, impusesse a mão sobre ele, ele fizesse uma oração, né? Para ele ser curado. Mas não é assim às vezes. O que você acharia, né? Aqui não tem, né? Você fizesse aqui, chama aqui os enfermos aqui, vem aqui na frente aqui, né? E eu pegasse aqui, cuspisse no chão, né? Esfregasse a minha mão aqui e botasse nos seus olhos. Ou botasse na sua língua. Você talvez fosse chamar a polícia para mim. Não é verdade? Então, irmãos, Deus faz coisas que às vezes a gente não entende. Então nós precisamos de crer. Crer no sentido de obedecer a palavra de Deus. Crer que essa palavra aqui é verdadeira. Isso aqui não é uma história da carochinha. Isso é real, irmãos. E Pedro fala uma coisa quando Pedro vê aquele milagre. Pescaram a noite toda, nada. E agora lança a rede. E Pedro fala algo, irmãos, importantíssimo. Ele fala: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Irmãos, hoje de manhã eu falei sobre salvação, no sentido de crer, né? De verdadeiramente a pessoa ser crente mesmo. E eu falo mais uma outra coisa essa noite, irmãos. A pessoa só é crente mesmo, se ela tem essa noção que Pedro teve. Que Deus é santíssimo, que Jesus é santíssimo e nós somos pecadores. Foi a mesma coisa que aconteceu com Isaías, quando ele teve um encontro com o Senhor. Vai de mim, que sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Então, irmãos, quando não há esse senso de temor no nosso coração, ou no coração de qualquer, eu creio que há no seu coração, mas se não há essa sensação de temor no coração de uma pessoa que se diz cristã, é de duvidar que essa pessoa é cristã. Para mim. A gente vê um monte de música aí, né, que toca na rádio, tratando Jesus de você. Quando eu escuto uma música dessa, de tratar Deus de você, eu falo assim, não é possível uma coisa dessa. Tratar
Deus de você. O Senhor da glória, o Rei dos reis, o Deus Todo-Poderoso, tratar de você. Mas, irmãos, essa é a sensação que nós temos. Cada vez que nós nos aproximamos mais de Deus, mais quebrantados nós ficamos. Mais a gente vê a santidade de Deus e mais a gente vê como nós somos pequenos. Como eu preguei hoje de manhã, sem Deus nada podemos fazer. Jesus falou, sem mim vocês não são nada. Sem mim vocês são um graveto fora da água. Só vai secar. Não vai acontecer mais nada. Então a reação de Pedro foi essa: Senhor, sai de perto de mim, porque eu sou pecador. E o Senhor é santo, porque ninguém pode fazer uma coisa dessa, né? Assim como Nicodemos. Nicodemos era uma pessoa que entendia um pouquinho, tanto é que ele se converte, né, no final, né? Aparentemente se converte no final, né? E aquele homem, membro do Sinédrio, aquele homem que era mestre da lei, quando ele tem um encontro com Jesus, vai procurar Jesus, ele chama ele Jesus de mestre, chama Jesus de rabi. E às vezes as pessoas já... Então, mas essa sensação é boa. Boa. É sinal que nós estamos vendo cada vez mais a glória de Deus na nossa vida. Então, cada vez que você se sente pequeno diante de Deus, isso é um excelente sinal. Cada vez que você passa toda a glória para Ele, isso é um sinal maravilhoso. Mas cada vez que você se enche mais, eu sou, etc. Então, aí... No segundo caso, na segunda passagem que nós lemos de João, é um pouquinho diferente dessa, né? Foi no final do ministério, da passagem de Jesus por aqui na terra, né? Jesus já havia ressuscitado, e alguns, né, foram pescar mais uma vez. Estavam pescando, também não pescaram nada a noite toda. Agora aqui era uma pesca de lazer, ou talvez para comer alguma coisa. Lembre-se que, né, Jesus chamou naquele mesmo momento, na primeira passagem, Pedro, João e Tiago, e eles largaram tudo, largaram de barco, tudo para lá, e seguiram Jesus. Quer dizer, acabou a fonte de sustento de Pedro, de João e de Tiago. E talvez de André, o irmão de Pedro também. Né? Então, eles não tinham mais sustento nenhum a partir daquele momento. Seguiram Jesus durante 3 anos e alguns meses, né? E agora estão aqui. Jesus morreu, ressuscitou, né? Mas os discípulos estão meio assim, né? Meio barro, meio tijolo, né? Eles viram Jesus ressurreto, mas estão aqui na senha assim, assado, né? Ainda não tinham, né, a plenitude do Espírito Santo dentro deles. Então Simão falou assim, eu vou pescar. E alguns estavam com ele e falaram assim, vamos também, vamos pescar. E também passaram a noite toda e não pescaram nada. E daqui a pouco tem uma pessoa lá na praia, né? À margem lá. Era Jesus. Né? Eles não reconheceram Jesus. Isso é um mistério, irmãos, que eu não vou entrar nessa seara. Mas, por mais de uma vez, né, os discípulos não reconheciam a Jesus glorificado. Não vou entrar nessa... Mas era Jesus, diz aqui que não reconheceram. E eles esperaram Jesus e falou assim, filhos, vocês pescaram alguma coisa? Tem alguma coisa para comer? Mas não tem não. E mais uma vez Jesus chega e fala, né, faz o seguinte, lança a rede do lado direito. Mais uma vez, irmãos, ninguém desaprendeu a pescar em 3 anos, é uma coisa, né? Mais uma vez, irmãos, eram pescadores ali, pelo menos tinha 3 ali. De novo. E agora vai jogar para o lado direito. E não é que eles obedecem. Eles obedecem. Joga a rede pelo lado direito. E quando joga a rede pelo lado direito, a rede está cheia de peixe. Mais uma vez, irmãos, obediência. Obedecer a Deus.
Talvez, meu irmão, minha irmã, esse ano que passou, de 2022, talvez você estivesse lançando a sua rede só do lado esquerdo. Pastor, esse ano 2022, tudo errado. Um ano terrível. Talvez você estivesse lançando a rede no lugar errado. Aí você fala para mim, pastor, nada, que nada, pastor, nada. Eu conheço bem, eu estava fazendo as coisas direitinho mesmo, está tudo certinho. Nada. Aí, meu irmãos, esses homens também sabiam o que estavam fazendo. Aí Jesus falou para eles, olha, você está lançando no lugar errado. Você pensa que aqui é o lugar certo, mas não é, o lugar certo é para cá, para a direita. Então, irmão, nós precisamos, nesse ano que vem agora, de 2023, que nós começamos, parar, às vezes, de sermos teimosos. Às vezes a gente é teimoso. Às vezes a gente é muito orelhudo, né? Você sabe que se for um bichinho que tem uma orelha grande, não sabe? Então, às vezes a gente é esse bichinho. Aliás, tem muitos bichinhos que têm orelha grande, né? Mas esse tem 4 patas, né? Então, às vezes a gente é como uma mula, irmãos. E a gente tema de falar, não, você está assim, assado. Vamos parar. Vamos refletir. Se deu errado nesse ano que passou, e a gente vai continuar fazendo a mesma coisa errada nesse ano que começa. Vamos buscar sabedoria em Deus. Vamos orar. Vamos escutar a voz do Senhor. Quem sabe o Senhor vai falar, meu filho, você está fazendo errado. Você pensa que está fazendo certo, mas você está fazendo errado. Lança a rede para o outro lado. Lança a rede para o lado direito. Jesus não precisava desses peixes. Quando eles saem, né, já tinha peixe na fogueira. Já tinha peixe, já tinha pão lá na fogueira. Lá. Jesus já tinha preparado um banquete já. Mas Jesus estava querendo ensinar alguma coisa a mais para esses discípulos momentos antes dele ser assunto aos céus. Talvez mesmo serem teimosos, porque Jesus já havia ressuscitado. Jesus já havia aparecido 2 vezes para eles, quando eles estavam lá, mas eles já estavam aqui meio reticentes. Estavam aqui meio que assim, né? Vamos, não vamos, vai, não vai, será que vai, será que não vai? E às vezes a gente está assim. Vamos confiar mais em Deus nesse ano que vem pela frente. Acho que as coisas que aconteceram, sinceramente, eu tenho refletido muito, eu acho que as coisas que aconteceram no final do ano passado foram boas para a igreja. Sinceramente, para a igreja do Brasil. Sinceramente, nesse país. Porque a igreja estava muito, como é que é? Muito, nós somos o poder, nós somos isso, nós somos aquilo. Acho que tem muita bravata aí, irmãos, muito figurão aí. Vai ver, esse pessoal vai ver o Deus que eu sirvo, cheio de empáfia, cheio de não sei o quê, sabe, não sei mais o quê. Isso foi bom. É bom, irmãos. Nós aprendemos que nós temos que depender de Deus, não depender de homens. Não depender de governantes, não depender de Deus, porque até aqui, eu estou com 64, até aqui já passou um bando de gente por aí, e Deus sempre cuidou de mim. E você também, Deus sempre cuidou de você. Não temos nenhum, graças a Deus, nenhum miserável entre nós. Miserável no sentido de não ter absolutamente nada. É porque Deus está cuidando de nós, irmãos. Deus está cuidando de nós. Mas se nós achamos que nós sabemos tudo, que nós não precisamos de ninguém, né? Joga a rede do lado direito. Pesquei a noite toda, não quer saber mais do que eu. Você vai ensinar o padre a rezar a missa? Não, eu vou fazer do meu jeito para acabar. E tem gente que é assim. Tem que querer fazer as coisas do seu jeito e não querer fazer as coisas do jeito de Deus. E quando a gente tem que fazer as coisas do nosso jeito, irmãos, só tem um destino para nós. Sabe qual é?
o ventre do peixe. Não tem outro. Não tem outro. A gente acha que está errado, né? Não, Senhor, é o ventre do peixe. Olha, vai para Nínive. Ou não. Ou não, Senhor. Ou não, você não sabe de nada. Faz de nada, gaga. Faz de nada. Vou lá para o navio, lá no porto lá. Qual é o próximo barco que parte para Tarsis? Ah, vai sair daqui a 2 horas. É esse que eu vou. Nínive ou não. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, nós precisamos, em nome de Jesus, irmãos, pararmos às vezes de sermos teimosos, ouvir a voz de Deus falar no nosso coração. É que eu tento sempre fazer aqui, não tento ser teimoso na igreja. Quando eu vejo que uma coisa não está indo certo, não está indo não sei o quê, primeiro avisamento. Fala assim, vamos voltar a reabrir a quarta-feira. Né? Primeiro avisamento, peraí, eu estou pregando muito mal assim, eu tenho que estar de cima do pão, irmãos. Eu não prego igual a... Né? Esse pessoal aí, não é? Augusto Nicodemos, né? E outros aí, né? Mas dá para consumo, né? Então você para, primeiro você pensa, poxa vida, não, estou fazendo alguma coisa errada? Não. Estou em pecado? Não. Então, peraí, vamos conversar aqui. E é assim que a gente tem que fazer. Parar de botar muito ponto de faca, né? Não, tem que ser assim, tem que ser assim. E às vezes Deus está falando com o meu filho, não é assim. De outro jeito, é para a direita. Você está mandando sempre para a esquerda, sempre para a esquerda, para a esquerda. Por favor, você é para a direita. E enquanto a gente não lançar para a direita, a gente não vai mais. Nesse ano, irmãos, de 2023, vamos seguir os passos desses 3 casos. Porque desses 3, as 2 passagens e de Naamã, né, tem algo em comum nos 3 casos. O primeiro algo em comum é que houve fracasso na primeira tentativa. Na primeira, eles pescaram a noite toda, nada. Na segunda também, a noite toda, nada. Naamã foi e não recebeu a cura da lepra imediatamente. Então, teve fracasso nos 3 primeiros. Mas qual que é realmente a segunda coisa que é comum aos 3? As 3 passagens. Eles continuaram, perseveraram. O Senhor falou, joga de novo a rede. Eles jogaram. Agora joga a rede para o lado direito. Eles jogaram. E Naamã obedeceu também. Mergulha 7 vezes. E a 7ª vez obedeceu. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Não desistir. Lançar as nossas redes. Mergulhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ser fiel à palavra de Deus, irmãos. Permanecer fiel a Deus. E nós vamos ter um ano abençoado. Eu creio, irmãos. Eu creio que Deus pode ensinar a nós. Eu não sei se vai ensinar para a igreja toda do Brasil, né? Porque a igreja do Brasil... Mas eu creio que esse ano pode ser um ensino precioso para nós, diante daquilo que eu acabei de falar. Porque as coisas mudaram. Né? Nós saímos daquela zona de conforto, entre aspas, né? Do Messias. E agora temos o chifrudo. O chifrudo está aí. E eu tenho certeza que Deus vai nos dar um ano abençoadíssimo. E aí a gente vai chegar no final do ano e falar, é verdade, foi pela mão de Deus. Foi pelo poder de Deus. Não foi pela mão de nenhum homem, não foi pela mão de nenhuma mulher, foi pela mão de Deus.
Por isso que eu estou falando que eu acho que foi bom. Nesse sentido foi bom para nós. Para a gente ver a glória de Deus se movendo entre nós. Então, irmãos, curva a sua cabeça. Quero orar com você. Senhor Deus e Pai, abre os nossos olhos para nós enxergarmos. Abre os nossos ouvidos para nós ouvirmos. Fala aos nossos corações.